Boa noite, quero iniciar agradecendo a oportunidade de refletir com vocês durante esses dias e agradeço pela mesa de hoje, por essa possibilidade aberta de conversarmos sobre os processos de transformações que temos vivido na escola. Eu sou professora da Educação Infantil da rede pública do município de Mococa e desde 2013 vivencio a realidade de 2 escolas na função de coordenadora pedagógica. E hoje eu vou compartilhar com vocês um projeto que tem muitas vozes. Sempre que eu olho para essa trajetória, eu me percebo num movimento que vai acontecendo no dia a dia, junto com as crianças e com as professoras. E viver esses percursos contínuos que serão mostrados aqui, esse movimento da pesquisa acontecendo na escola, me levam a compreender cada vez mais que a formação de profissionais que atuam com crianças é uma permanente construção. Então, essa pesquisa se intitula Processo de Formação Permanente, a construção de uma nova didática no cotidiano da escola. Eu vou iniciar contando como eu cheguei ao problema da pesquisa, quais são os objetivos desse trabalho, a fundamentação teórica que tem nos inspirado e orientado, o território onde essa pesquisa está sendo desenvolvida e os procedimentos para a documentação de todos os dados. E na sequência eu vou trazer algumas imagens de momentos vividos para explicar os caminhos de transformação dessas práticas pedagógicas. Bom, o interesse pelo tema surgiu no ano de 2017, quando eu já estava muito incomodada com a realidade que eu vinha acompanhando na função de coordenadora. Então, eu recebi o convite e participei do 8º Fórum Internacional de Educação Infantil como Política Pública, que aconteceu na Unicamp. Nesse fórum, ao ouvir 2 pedagogistas italianas das escolas municipais de Reggio Emília falando sobre o trabalho com crianças e o valor da abordagem de Reggio, eu me senti muito provocada a querer conhecer mais. E no final do fórum foi entregue uma publicação, esse livro do Projetar o Contexto Investigativo ao Maravilhar-se. Quais caminhos seguir? E esse livro contribuiu demais para que eu continuasse me refletindo e refletindo a escola. E assim nasce esse desafio de pensar sobre o currículo e as didáticas em que as ações pedagógicas são compreendidas e executadas no espaço da escola. E aí, então, esse projeto, ele se torna um projeto de pesquisa científica. Hoje eu sou mestranda do mestrado profissional da Unicamp, e a pergunta que se coloca nessa problemática da pesquisa é: qual a relação entre a formação permanente e as transformações no cotidiano da escola? E considerando aqui formação permanente dentro de uma perspectiva crítico-reflexiva, baseada na problematização e na investigação da própria prática. Uma formação que, como disse a professora Roberta Borges na terça-feira, perpassa por uma prática democrática que nos torna protagonistas de uma nova didática da educação infantil na escola pós-moderna. É uma formação que gera significados e vai qualificando os processos. Então, o objetivo desse estudo é analisar em que medida a formação permanente contribui para que os professores se apropriem dessa experiência e assumam uma postura de reflexão que os leve a compreender e a valorizar a expressão, a comunicação e a construção do conhecimento infantil. E para responder a essa problemática e alcançar o objetivo pretendido, eu, junto com toda a escola, nós mergulhamos no estudo da abordagem regiana, na teoria de Loris Malaguzzi. E as leituras do livro As 100 Linguagens, os textos do livro Tornando Visível a Aprendizagem, têm nos trazido grandes discussões. E a metodologia da pesquisa narrativa autobiográfica tem atendido aos propósitos dessa prática que a gente quer, né? A prática da escuta, do diálogo democrático e da formação participativa que nós temos buscado. E assim a escola toda vem refletindo a sua responsabilidade nessa complexidade dos fazeres pedagógicos. Essa pesquisa ela envolve 27 professoras, 292 crianças de 1 a 5 anos,
da cidade de Mococa, que fica no interior de São Paulo. Envolve 2 escolas. A primeira escola, a professora Alice Rezende Bernardes, é uma escola de período parcial que atende crianças de 4 e 5 anos. E a escola José Manuel Luquezzi é uma escola que fica localizada no distrito da cidade. E ela é uma escola que funciona em tempo integral, atendendo crianças de 1 a 5 anos. O trabalho da coordenadora nessas escolas ocorre mediante um revezamento entre elas. Então, a pesquisa vai acontecendo nas experiências que eu vou vivenciando no cotidiano, por meio de análises, de acompanhamento dessas vivências, dessas ações que acontecem entre os adultos, as crianças, entre crianças e crianças, nas diferentes relações. E envolve estratégias formativas como o acompanhamento dos registros, das produções das crianças, das professoras, pequenos grupos de estudo, encontros individuais, reuniões coletivas, estudos coletivos. E para narrar e documentar esses processos, nós temos utilizado gravações e transcrições de vídeo e áudio, imagens fotográficas que nós vamos investigando, depoimentos, diálogo com as crianças e escrita de narrativas que contam e tornam visíveis o vivido na escola. Agora eu vou apresentar alguns indicadores de uma prática que precisa ser transformada para que a criança apareça, para que ela tenha voz e vez na educação infantil. E aí eu ressalto que esse registro documental, ele vem narrar experiências ocorridas no espaço de tempo entre 2017 a 2019. Eu trago essas imagens para esse diálogo com a intenção de mostrar por meio dessa linguagem nossas inquietações e nossos caminhos de superação. Então, como nós podemos perceber, a escola era um lugar para a transmissão de conhecimentos, para a escolarização. Nós estávamos presas ao ensino preparatório, refém da etapa posterior, que é o ensino fundamental. Então, inexiste nessa época a preocupação em pensar a ação da criança ativa na escola. O desenho, por exemplo, era visto como um recurso que podia revelar se a criança estava ou não preparada para o próximo ano. Nós cobrávamos que as crianças colorissem sem rasurar, desenhassem no espaço delimitado da folha e pintassem com cores determinadas por nós. Havia um rigor que colocava a criança na posição de cumprir tarefas na escola, realizar cópias, treinos. Nesta cena, por exemplo, um adulto tenta coletar informações para medir o conhecimento da criança. Tenta fazer um escalonamento avaliativo que, além de não ser verdadeiro, ainda se opõe ao currículo e à criança. E aí fica evidente a necessidade de redefinir esse cenário a partir de um novo projeto, de uma escuta democrática, coletiva, de uma formação profissional que acontece de uma forma permanente na escola, de maneira que não haja mais contradição entre a teoria e a prática. E aí, em 2018, o desejo que antes era meu se torna compartilhado quando exemplares do livro que eu comentei logo no início, publicado pelo Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, no Fórum de 2017, eles chegam para as professoras. E a gente começa a estudar, e elas passam a desejar os maravilhamentos dessa prática. E assim, aos poucos, através desses estudos e das discussões que confrontam respeitosamente os diferentes pontos de vista, nós estamos tecendo e construindo um projeto de formação democratizado que traz o diálogo das didáticas para uma reflexão coletiva, que busca coerência pedagógica entre o que nós sabemos, o que nós aprendemos e o que nós fazemos enquanto profissionais da educação infantil. E nesses grupos de estudos, nós estamos aprimorando as ações e aprendendo o que fazer com esses novos conhecimentos. E a energia da equipe tem se engajado em objetivos comuns. Assim, nós vamos avançando nos nossos pensamentos e nas nossas convicções, dos nossos fazeres pedagógicos.
Esse movimento de formação permanente na escola, nós fomos descobrindo e explorando os materiais inteligentes, os elementos naturais, e com isso nós fomos deixando de lado um exagero de objetos que permeavam a nossa prática, objetos de plástico, EVA, que usávamos como material pedagógico. E assim, juntas, nós temos projetado em grupo experiências carregadas de sentido, nós temos pensado a relevância dessas transformações no cotidiano, na realidade. Então, tocar, experimentar essas diferentes materialidades, como os fios, o barro, gravetos, as projeções de luzes, estão provocando curiosidades em nós. Estão nos nutrindo de pensamentos criativos e tem gerado conexões entre as teorias, os estudos que nós temos feito com o nosso fazer, a prática docente. Essa imagem é de um encontro coletivo onde nós estávamos interpretando os equívocos de lançar às crianças tarefas vazias de sentido. Então, no teor das discussões, nós fomos refletindo se essas atividades correspondiam à imagem de criança que estávamos estudando, à concepção pedagógica que nós estamos assumindo. E aí foi possível, nesse diálogo, identificar os pontos negativos dessas atividades que impedem a criança de pensar, de problematizar. Nós fomos evidenciando conteúdos fragmentados que fazem da escola um lugar burocrático para reprodução e transmissão de conhecimentos. E aí o ponto forte dessas discussões foi reconhecer que esse modelo pré-determinado de atividade, ele é ausente de emoção, de processo de criação, de oferta de investigação, ele não tem um convite à curiosidade. E aí eu faço até uma ressalva aqui, que para consolidar um diálogo argumentativo e democrático, foi preciso protagonizar um projeto em conjunto, implicado na ação e na reflexão permanente da própria prática. E eu trago agora essas 3 imagens para visualizarmos o processo de mudança que vai acontecendo nesse tempo da formação. Então, na escola, o estudo sobre o lixo foi, por alguns anos, foco recorrente de trabalho. Inicialmente, ele era desenvolvido por meio de atividades mimeografadas, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Posteriormente, passamos a xerocar essas atividades e depois elas passaram a ser impressas. A nossa intenção era a mesma, qualificar os serviços prestados na escola. Mas como a gente pode observar nessas 3 imagens, embora essas fichas de atividades são de naturezas diferentes, a concepção didática que está vinculada a elas continua sendo a mesma. E no contexto dessa formação na escola, progressivamente novas janelas foram se abrindo, até que nós tomamos consciência de uma nova didática. Compreendemos que não é trocar o mimeógrafo pela máquina de xerocar ou imprimir. As novas intencionalidades, elas começam a ficar claras para nós e a fazerem sentido no cotidiano. E aos poucos, os exercícios de cópia, as atividades sem sentidos, elas vão dando lugar aos processos de criação, de investigação. E o rigor dessas atividades técnicas, elas estão aos poucos dando lugar a essa participação ativa da criança. A experiências carregadas de sentido. E aí, como vocês podem ver nessas imagens, começa a aparecer a ação da criança no projeto. Essas imagens representam o mesmo tema de estudo, o lixo, mas agora projetado com a criança. O interessante é nós observarmos que as propostas deixaram de ser transmissivas, transmitidas em folhas de atividades. Elas saltam dessa folha para a extensão da comunidade. E elas tomam uma dimensão de cidadania. Essas fotos, elas testemunham as crianças em ação, na liberdade de ação. E ao saírem da sala de aula e irem para a cidade, as crianças vão se apropriando de sua cidadania e elas vão crescendo na compreensão de pertencerem a uma comunidade. Recolher o lixo é uma atitude que vai formando as crianças para a vida, para esse conviver saudável, para sentir-se bem nesse ambiente bem cuidado.
E com isso as crianças aprendem não só a grafar as letras, vocês podem ver nessa última imagem, eles construíram um folder. Eles aprendem também esse bem comum. Essas imagens comunicam um cotidiano mais que sustentado em saberes, comunicam uma realidade constituída em valores e no desenvolvimento social. E aqui eu quero enfatizar um momento muito especial para nós. Foi quando os livros saíram dos armários fechados e foram para o colo das crianças e passaram a circular pela escola. E aí, como se notam nessas fotos, novas composições, novas ações começam a evidenciar as nossas concepções, que foram sendo construídas por meio dos estudos e dessa formação em conjunto. E aí esses estudos transformaram os nossos paradigmas. As crianças começam a participar ativamente, aí nascem os mapas de ideias, as projetações, nasce a escuta na escola, que vai sendo vivida nesse contexto do experimentalismo democrático, da documentação pedagógica como uma estratégia didática. E a escola se torna uma comunidade aprendente, um lugar de aprendizagem para todos. As famílias vêm para a escola para construir conosco horizontes de estudo, para colaborar e apoiar pesquisas, e estamos vendo nascer esse bem público e social. Ao participar da escola, esses pais estão compreendendo o valor que a escola tem para as crianças pequenas. Essas imagens de agora e as seguintes, serão apresentadas na sequência, irão mostrar esse cotidiano com o valor que ele tem para o pleno desenvolvimento da criança. Essa tradução que essa pesquisa tem trazido na escola, desses fios pedagógicos que surgem como uma nova didática. Nascem os encontros empáticos com a natureza, surgem as pesquisas que desafiam as hipóteses e as teorias das crianças e que geram outras perguntas na continuidade desse maravilhamento que é para a criança pesquisar a vida, conhecer-se, conhecer o outro. E a escola passa a ser concebida como um organismo vivo, como coloca Malaguzzi no livro das 100 linguagens, e vai nos levando a tecer uma relação com essa abordagem de Reggio Emilia. E as experiências que acontecem no cotidiano, agora elas saem da via de transmissão para promover um potencial experimental e rico de muitas construções e criações. E aí muitas linguagens vão se tornando visíveis nas expressões das crianças, no dia a dia. Nesse sentido, nós podemos dizer que não nos serve mais o modelo de educação infantil como local para cuidar, treinar ou alfabetizar as crianças. Porque nós estamos compreendendo a escola como um espaço de acesso e promoção da cultura e da pesquisa, os conhecimentos compartilhados que considera e nos aproxima dos ritmos e dos interesses das crianças, desde as mais pequenas. E, para terminar, eu trago essa cena que marca um evento onde as crianças lançam um livro na Casa de Cultura da cidade. E eu aqui agradeço a professora Vera, que foi protagonista desse estudo, assim como eu agradeço todas as vozes que estão escrevendo comigo essa nova identidade da escola pública. Nesse processo de formar-se em permanente deslocamento e transformações, nós estamos também a multiplicar. A pesquisa, ela abre um caminho não só de deslumbramento, mas uma reflexão importante sobre o papel dos coordenadores nas escolas e o papel dos professores nas interlocuções com as crianças. Esse estudo vai se multiplicando nos contornos da formação, e aí uma professora assume a coordenação de uma escola, outra inicia os estudos na universidade, e a Ana Cláudia se torna coordenadora de formação de toda a rede. E aí nós saímos do micro e agora nós estamos indo para o macro.